Olá, gente. Então vamos voltar aqui, né, ao exercício 6, agora da página 7. Tá? Então vamos começar fazendo o exercício 6 aqui. Ele fala o seguinte, esse exercício aqui, né? Um automóvel passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas com velocidade escalar de 75 km por hora. Então aqui eu tenho uma rodovia. Então o carro aqui está nesse ponto, que por acaso é o ponto 30 km. Ele passou nesse ponto às 6 horas da tarde, com uma velocidade de 75 km por hora, tá? Que será mantida constante pelos próximos 20 minutos. Então, nesse ponto aqui, que é o fim, ele vai chegar aqui às 6 horas e 20 minutos. Ele vai estar aqui numa posição que eu não sei qual que é, mas ele vai manter a velocidade. Então a velocidade dele continua 75 km por hora. Tá? Então, por enquanto, é isso que está acontecendo aqui. Considere o instante da passagem do veículo pelo quilômetro 30 igual a zero, ou seja, t inicial igual a zero. Então eu vou apagar esse 6 aqui. Eu vou chamar aqui de t igual a 0, sei lá, minutos. E aqui eu vou apagar, já que aqui ele zerou o cronômetro aqui, se ele saiu às 6 horas desse ponto aqui, né? Se ele saiu às 6 horas desse ponto aqui, ele vai chegar nesse ponto aqui às 6 horas e 20, ou seja, decorreu 20 minutos. Então o tempo aqui, nesse ponto, aqui eu vou pôr tempo inicial primeiro, aqui eu vou pôr tempo final ou só t, né? Eu vou pôr 20 minutos. E ele falou para considerar crescente os marcos nessa direção aqui, ó. Então para cá está aumentando. Então se aqui é 30, aqui é 31, 32, 33, porque ele poderia colocar positivo para lá, né? Então se aqui é 30, seria 29, 28, 27. Ele escolheu esse sentido aqui como positivo, tá? Só para ficar fácil para a gente. Assim, no período entre 6 horas e 6 horas e 20, determine para esse móvel, ou seja, aqui está acontecendo um movimento, né, daqui até aqui, teve um movimento uniforme. Então eu posso usar toda a informação que eu tenho de movimento uniforme. Bom, vamos ler todas primeiro. Ó. A. A distância que ele percorre a cada minuto. B. A função horária do espaço com t medido em minuto e s em quilômetros. Já não vai ser sistema internacional aqui, tá? Então você não vai precisar converter muita coisa aqui não. Letra C. O marco quilométrico da estrada pelo qual ele passará às 6 horas e 20 minutos. Tá. Eu não vou fazer a ordem bonitinha aqui. Eu vou querer primeiro achar a letra B, que é a função horária. Se eu acho a função horária, eu já acho tudo que eu preciso saber. O resto, todo o resto aqui, eu consigo achar só com a função horária. Lembra? A função horária, ela mostra toda a ficha sobre esse movimento aqui desse corpinho que está saindo do ponto 30 km e chegando aqui no ponto, não sei ainda, né? Nesse outro ponto aqui, tá? Bom, vamos ver então. Ó. Ele falou que ele quer a função horária que é o S igual a SO mais V vezes T. Lembra, se ele pediu só a função horária, você só vai precisar descobrir aqui quem que é seu S0 e quem é a sua velocidade. São essas duas quantidades que a gente precisa primeiro. A gente tem essas duas quantidades? Tem. O S0 é 30 e a velocidade que ele manteve aqui é 75 km por hora. Bom, então tá tudo bonitinho. Só tem um problema, que não sei se vocês já perceberam. Ele quer o SO em quilômetros. Beleza, esse aqui é o meu SO. Então ele já está em quilômetros. Tá? Esse vai ter um S aqui, que eu não sei aonde que é ainda. E passado 20 minutos ele vai estar nesse S aqui.
eu não sei ainda qual que é. Agora, a velocidade e o tempo ele quer em minutos. O problema é o seguinte, a velocidade aqui está em quilômetros por hora. Então a gente vai ter que converter esse negócio aqui em quê? Para dar certo, em quilômetro por minuto, que também é uma unidade de medida de velocidade. Não é o ideal, mas é uma unidade de medida de velocidade. Como que a gente converte agora 75 km por hora em minuto? Então vamos pensar um pouquinho. Então vamos fazer aqui do ladinho, que é uma parte, né, a parte. Bom, 75 km por hora é a mesma coisa que 75 km em uma hora, é isso que ele percorre. Só que uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Então é a mesma coisa que 75 km em 60 minutos. Tá? Então 75 dividido por 60, isso aqui vai dar 1,25. Então, isso aqui vai ser 1,25 quilômetros por minuto. Então, essa aqui é a nova velocidade minha em quilômetros por minuto. Então, 75 quilômetros por hora equivale a 1,25 quilômetros por minuto. E é isso que eu vou usar na minha aqui, que vai ter que ser quilômetros por minuto. Pronto, achei a minha equação, que é a letra B aqui no caso, né? S é igual a 30, que é o espaço inicial, mais 1,25 km por minuto, multiplicado por T. Tá? Aqui está bonitona a resposta da letra B. Aqui. Eu preciso substituir o S e o T? Não, não precisa. É isso que eu falei para vocês. Quando ele pede a função horária do espaço, é só substituir o S0 e o V. Tá bom? Uma vez que a gente achou isso daqui, então perceba que agora a gente não está mais usando esse dado nem esse dado mais. Está usando 1,25, tá? Quilômetro por minuto. Agora vamos voltar para a letra A. Qual que é a distância que ele percorre a cada minuto? Agora fica fácil. Eu vou usar essa equação para sempre agora aqui. Ó. Na letra A, por exemplo, quando t é igual a 1 minuto, quanto que vai ser meu S? Eu faço S igual a 30 mais 1,25 multiplicado por 1. Então, 30 mais 1,25 vai ser, o espaço vai ser 31,25 o quê? Quilômetros. Porque ele pediu para deixar o espaço em quilômetros, então a resposta vai ser em quilômetros na lata. A velocidade já está em quilômetros por minuto, então o meu S aqui naturalmente vai ser em quilômetros e meu T aqui tem que ser dado em minutos. E a letra C agora. A letra C, ele pede o marco quilométrico da estrada pela qual ele passará 6 horas e 20 minutos. Ou seja, ele quer saber esse ponto aqui. Ó. Qual que é esse ponto? Ou seja, quando t é igual a 20 minutos, quanto vai ser o S? Vamos usar de novo agora a mesma analogia. Quando t é igual a 20 minutos, quanto vai ser meu S? Então, agora eu faço. Eu pego ali em cima, né? S é igual a 30 mais 1,25 vezes 20. Tá? Faz sempre primeiro a multiplicação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, isso aí vai dar 25 mais 30. Então, a resposta vai ser 55 quilômetros. Então, no ponto 55 quilômetros, ele vai estar passando... após 20 minutos que ele saiu do início, ele vai estar passando pelo ponto 55 quilômetros, tá? Então, esse é o exercício 6 aí, para vocês acompanharem.
Tá? É um exercício fácil? Não, porque a gente não está usando aqui as unidades de medidas padrões do sistema internacional, que seria metros por segundo e metros, né? Eu ensinei vocês a lá ficar usando em sistema internacional, mas aqui não tem quase nada em sistema internacional. Para não dizer nada, né? Muito bem, então vamos continuar agora aqui para o exercício 7. Vamos lá. Às 16 horas e 15 minutos, um automóvel passa pelo quilômetro 35 de uma rodovia com velocidade escalar de 40 km por hora, que será mantida constante pelos próximos 45 minutos. É o mesmo exercício anterior com dados diferentes por enquanto. Considere o instante da passagem do veículo pelo quilômetro 35, aqui, né, igual a zero, e o sentido de seu movimento decrescente em relação à quilometragem indicada nos marcos da estrada. Então, agora tem um probleminha aqui, está diminuindo os marcos da estrada. Sobre o movimento do veículo entre 16 horas e 15 minutos e 17 horas, são apresentadas as afirmações a seguir, ou seja, 45 minutos depois, né, vai dar 17 horas. Classifique cada uma delas em verdadeira ou falsa e assinale a alternativa com a sequência correta. Vou esboçar aqui para vocês o que ele está falando. Ó. Agora, o objeto sai aqui e está indo para lá. O sentido daqui é positivo para cá. Então, ele saiu aqui do ponto. O ponto é esse aqui, né? Esse é o ponto 35. Então, esse espaço inicial dele é 35 km. O delta, a velocidade dele nesse ponto é 40 km por hora. E aqui eu vou colocar o tempo inicial zero. Então, ele começou o movimento dele aqui. 0 minutos. 40 minutos depois, ou seja, ele vai chegar nesse ponto aqui. Que vai ter um espaço, que eu não sei qual que é. Mas aqui vai ter passado 40 minutos. O tempo, gente, nunca é negativo, tá bom? Porque o tempo sempre vai para frente. Você não volta no tempo para pegar o ônibus que você perdeu, né? Então a gente nunca põe tempo negativo. Se você calcula alguma coisa e o tempo deu negativo, você calculou errado. Isso é uma forma de a gente medir. Deixa eu só alinhar bonitinho. Aqui é velocidade. Velocidade é igual a 40 km por hora. E o tempo nesse ponto aqui, 40 minutos. Ou seja, ele manteve a velocidade constante? Manteve. Portanto, esse exercício aqui é mu. Tá? Então, aqui e aqui é movimento uniforme. Então, a gente vai poder achar uma equação de movimento, vai poder achar qualquer coisa aqui, tá bom? Só tem um detalhe, gente, um detalhe muito importante. Vamos ver como que as alternativas primeiro. Ó. No intervalo de tempo considerado, o automóvel percorre 2 km a cada 3 minutos. Então, ele vai usar as mesmas unidades de medida que do exercício anterior, tá? Então, ele vai querer o espaço em horas, em quilômetros, e o tempo em minutos. Então, eu vou ter que converter aquela velocidade ali. Mas, vamos ver aqui rapidinho. Ó. No intervalo de tempo considerado... Vamos achar então essa... Não vamos achar ainda não, porque vamos ler tudo. A função horária do espaço do veículo pode ser escrita como S igual a 35 menos 40t, com S em quilômetros e t em hora. Essa 2 está certa? Bom, se eu fosse substituir aqui, né? S igual a SO mais V vezes t. A equação de movimento eu só substituo o SO e o V, né? Os dois eu tenho. O SO é 35, então eu substituo aqui em quilômetros. E o V é 40. Só que tem um detalhe. Esse movimento ele é progressivo ou regressivo? Ele é regressivo. Por quê? Isso aqui é 35. Aqui vai ser 34. Aqui vai ser 33. 32. Ou seja, está diminuindo para lá. O que quer dizer isso? Que o corpo está indo com a velocidade no sentido negativo. Portanto, o V está apontando para o sentido negativo. Eu tenho que colocar um sinal negativo aqui no V, porque é um movimento
retrógrado. Então eu tenho que colocar um menos 40 ali, tá? Então isso você tem que prestar atenção, porque está apontando para o sentido negativo. Então a letra 2, o número 2 aqui, romano, está certo. Porque aqui eu substituí em quilômetros por hora e aqui está em quilômetros. Então está tudo certinho. Então essa seria a função horária com S em quilômetros e a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, pelo menos a 2 aqui eu já sei que é verdadeira. Vamos ver a função horária do espaço do veículo pode ser escrita como sendo S igual a 35 menos 2 terços de t, com S em quilômetros e t em minutos. Bom, 35 aqui está certo, a gente já viu que está certo. Agora vamos converter essa velocidade para quilômetros por minuto. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer a mesma coisa lá, né? 40 quilômetros por hora é a mesma coisa que 40 quilômetros em uma hora. Mas cada hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. Bom, se eu simplificar aqui e aqui, vai ficar 4 dividido por 6. Vamos dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Então vai ficar 2 terços quilômetros por minuto. Ou seja, 40, qual que é o resumo disso aqui? E 40 km por hora equivale a 2 terços quilômetros por minuto. Só que, obviamente, vai ser menos 2 terços. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, vai ficar S igual a 35 menos 2 terços vezes T, onde aqui é quilômetro por minuto e aqui é quilômetro. Então, A3 também está certo. Deu exatamente isso, né? Então, A3 aqui é verdadeira também. Vamos ver aqui a 1 agora. No intervalo de tempo considerado, o automóvel percorre 2 km a cada 3 minutos. Bom, como que a gente faz isso? Para a gente ver se a 1 está certa, eu vou colocar que ele percorreu um espaço de 2 km. E eu vou ver, com isso, quantos minutos ele vai conseguir percorrer. Nesse caso, eu vou ter que usar essa equação, porque a resposta vai ficar em minutos do tempo, né? Então, eu vou ter que usar essa equação aqui. Então, vai ficar S igual a 35 menos 2 terços de T. Só que aí eu vou apagar o S aqui, no lugar do S eu vou pôr 2 km e vou ver quanto tempo ele andou em 2 km. Esse 3 estranho aqui, deixa eu melhorar. Então, vou passar 35, vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 2 mais 2 terços de T é igual a 35, e eu vou passar esse 2 para o outro lado. Então, menos 2. Então, 2 terços de T é igual a 35 menos 2, que é 33. Vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar aqui 2T é igual a 33 vezes 3, que é 99. T é igual a 99 sobre 2. T é igual a... Nossa, está dando muito grande isso daí, né? 49 minutos? Não, tá errado isso, gente. Espera aí que tem alguma coisinha errada. Ah, já sei o que aconteceu. Já. Ó, ele fala o seguinte: o automóvel percorre 2 km a cada 3 minutos. É exatamente isso, eu não precisava ter feito nada disso aqui, ó. Que aqui vai dar tudo errado. Desculpa, gente. O certo, para eu corrigir isso daqui, eu teria que ver aqui, ó. Aí, Juliano Bento. Ele saiu do ponto 35. 2 km depois, ele vai estar no ponto 33. Então, aqui, ó, é que está errado. Eu não posso pôr 2 minutos aqui, eu tenho que pôr aqui 33. 2 km, perdão. Porque senão vai ficar errado. Então, aqui não é 2,
Aqui não é 2, aí tudo o resto fica errado. Porque eu vou estar calculando um número que, aqui, ó, qual que é o quilômetro 2? Ele vai passar aqui, vai embora lá para frente. Quando ele chegar no ponto 2, vai ter passado esse número aí, que é 99 dividido por 2. Então eu vou pôr 33 aqui, 35 menos 33. Agora sim, vai dar 2. Né? 2 vezes 3, que aí eu vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar 6. Então vai ficar t igual a 6 dividido por 2, que é 3 minutos. Então tá certo ali a 1 também. Mas, de novo, eu poderia ter visto isso só nisso aqui, ó. O que quer dizer 2 terços de quilômetro por minuto? Quer dizer que ele percorre 2 quilômetros a cada 3 minutos. Tá? É óbvio essa aqui, não precisava nem ter calculado tudo isso que eu calculei aqui e errado ainda da primeira vez. Né? Então a 1, a 2 e a 3 está certo. Bom, tem mais aqui? Nossa, tem 5, gente. Meu Deus. Então, 4. Às 17 horas, o automóvel passará pelo quilômetro 5 da estrada. Agora sim. Quando t é 17 horas, ou seja, quando t chega nos 40 minutos, não, nos 45 minutos, aí, já coloquei errado aqui também. 45 minutos aqui. Quando ele chega nos 45 minutos, qual que vai ser o espaço? Tá? Então eu vou pegar agora, a resposta vai dar em quilômetros. Eu posso usar qualquer um dos dois. Na verdade eu vou usar de baixo aqui de novo. Ó. Vou usar esse aqui. Ó. Então vai ficar S igual a 35 menos 2 terços de t. Então S é igual a 35 menos 2 terços vezes 45. Tá? Bom, S é igual a 45. Agora eu vou resolver isso aqui primeiro, tá? Então 45, isso aqui é a mesma coisa que tiver tudo aqui junto na mesma fração. 45 dividido por 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Então 35 menos 30, S é igual a 5, e vai estar na posição 5 km. Perfeito, é isso mesmo. Então, a 5 também está certo. Caraca, tá tudo certo aqui, gente. Também é verdadeiro. Perdão, a 4 está certa também. E por último, aqui a quinta. O automóvel passou pelo quilômetro 25 da estrada no instante t igual a 15. Vamos ver se essa é falsa, pelo menos, né? É muito estranho quando dá tudo certo, né? Então vamos pôr aqui embaixo assim. Então, assim que eu vou pôr aqui. Ó. Então, quando o espaço ele é 25, quanto vai ser o t? Então agora eu vou pegar de novo, e em minutos, né? Então eu vou usar de novo a mesma equação de movimento ali, que é 35 menos 2 terços de t. Então eu vou colocar esse 25 agora aqui. Vai ficar 25 é igual a 35 menos 2 terços de t. Bom, eu vou... Nossa, que t feio aqui. Parece uma flecha. Então eu vou pegar agora isso aqui e passar para o outro lado, tá? Vai ficar mais 2 terços de t. Vou passar esse 25 aqui para o outro lado. 35 menos 25. Então vai ficar 2t sobre 3 é igual a 10. Se eu passar o 3 multiplicando, vai ficar 3 vezes 10, que é 30. 30 e passo 2 dividindo. Então vai ficar 30 dividido por 2 dá 15 minutos. Porque eu usei a equação onde o t é dado em minutos. É dado em minutos aqui, tá? Então, tá certo também, olha só, que legal. Então, concluímos que, com isso, né, que a 5 também está certo, também é verdadeira, ou seja,
Todas estão certas, a resposta certa é a A. Vamos ver se bateu aqui a resposta. 7A, tá certo. Então todas são verdadeiras aí. Tá? Tem essa 8 ainda, só que aqui eu já estou com muito tempo de vídeo gravado, gente. Eu vou deixar ela para vocês realizarem aí, tá? Eu só vou ler com vocês. Ó. Em um dado instante, um carro A com velocidade escalar de 5 metros por segundo passa por um carro B inicialmente parado. 15 segundos depois, o carro B sai em perseguição ao carro A, mantendo a velocidade escalar de 8 metros por segundo. Pior que essa, ela é bem complicada, né? Eu precisaria fazer ela também. Considere o instante de saída do carro B igual a 0 para essa situação. Bom, eu falei que não ia fazer, gente, mas eu vou ter que fazer ela, porque ela é importante também. Então, vamos lá, que ela é bem diferentona. Então, vamos lá de novo. Em um dado instante, um carro A com velocidade escalar de 5 metros por segundo passa por um carro B inicialmente parado. Então, tá. 15 segundos depois, o carro B sai em perseguição ao carro A. Então, vamos ver como a gente faria isso aqui, né? Vamos fazer o carro B vai ser vermelho, tá? Vamos pôr a estrada primeiro aqui, né? A estrada retinha de preferência. A estrada meio esburacada, então tá. Então, acontece o seguinte, o carro B está aqui, o carro A está aqui. O carro A tem uma velocidade A para cá, o carro B vai começar com uma velocidade B para cá. 15 segundos depois. Então, então vamos pôr aqui, ó. VA é 5 metros por segundo e VB 8 metros por segundo. Ele não fala posições aqui na estrada, né? Faça uma figura mostrando as posições do carro A e B no instante zero, indicando suas velocidades e distância entre eles. Tá mais ou menos isso aqui. Então, essa aqui é mais ou menos a letra A. Só que falta um dado aqui importante, né? Falta eu descobrir, aqui, ó, passou-se 15 segundos. 15 segundos. Então, aqui o carro A, B, inicialmente estava parado, o A veio, né? O A veio aqui, passou pelo B e chegou até aqui. Quando ele chega nessa posição, o B começa a entrar com essa velocidade. Então, o B ficou parado durante 15 segundos. E o A, que saiu desse ponto aqui, foi 15 segundos depois que ele passou pelo B. Ele está com uma velocidade de 5 metros por segundo, então ele percorreu que distância aqui? Então, a primeira parte aqui é V igual a ΔS sobre ΔT. Ele está com uma velocidade de 5. O ΔS que ele percorreu eu quero saber. E o ΔT aqui foi de 15. Ou seja, 15 vezes... se eu multiplicar ali, né, 15 vezes 5, vai dar 75. O ΔS é igual a 75 metros. Eu quero que eu conclua com isso que esse ponto aqui, ó, se eu chamar aqui S0 de 0 metros, perdão. Está usando aqui tudo unidade do sistema internacional para ajudar a gente, né? Então, esse ponto S aqui vai ser 75 metros. Tá? É isso que essa continha aqui que eu acabei de fazer está me falando. Tá? Nossa, aqui quadrado feio, deixa eu apagar tudo aí. Muito bem, então essa foi a primeira parte. Letra B. Escreva as funções horárias dos espaços dos dois móveis no sistema internacional, aí ó, no SI,
a partir do instante 0, adotando como origem dos espaços o ponto de partida de B. É isso que eu já fiz aqui, ó. Eu chamei de origem dos espaços 0 metros, né? E aqui 75. Então, vamos lá. Aqui vou dar um zoom out um pouquinho. Então, A. Vamos fazer primeiro a equação de A aqui. A equação de A vai ser o sorvete. Como ele não falou nada, eu vou considerar tudo que está apontando para cá positivo também, tá? Senão vai ficar muito difícil fazer, vai ficar negativo aqui, ó. Eu não quero isso. Ele não falou isso também. Então eu vou adotar isso. Então, no caso de A, eu vou falar que o movimento uniforme dele começa quando ele está no ponto 75, porque ele falou para considerar quando o B está no zero aqui. Então o A vai estar no ponto 75, ele vai começar o movimento dele no 75, essa perseguição aqui, né, do B em relação ao A. E a velocidade do A vai ser 5 vezes t. Então essa é a equação de movimento do carro A. Já do carro B, vai ser SB, o espaço inicial dele é 0, mais a velocidade dele que é 8 vezes t. Então, essa foi a letra B, tá bom? Então, a A e a B estão prontas aqui, ó. C. Determine o instante no qual B alcança A. O B vai alcançar o A? Vai, porque a velocidade de B é maior que o de A. Se a velocidade de B fosse menor que o de A, então o B nunca alcançaria o A. Como que a gente resolve isso? Bom, vamos para cá, ó. Quando o B alcança o A, o que eu posso falar que é igual nos dois casos? Então os dois estão andando aqui, com o B mais rápido que o A, né? Com o B mais rápido que o A aqui. Então, o B uma hora, o A continua andando para frente e o B está indo mais rápido. Vai ter um ponto aqui na frente em que o A e o B vão se encontrar, vão ficar aqui sobrepostos. Tá? O que eles têm igual nesse momento? O S de A vai ser igual ao S de B. É isso que eu vou colocar aqui, que o S de A vai ser igual ao S de B. Tá? E o que é o S de A? Eu tenho aqui, ó, e o S de B eu tenho aqui. Então eu vou substituir essas duas equações e eu vou descobrir o tempo que demora para eles alcançarem uma ou outra. Então aqui eu vou colocar 75 mais 5t. E aqui eu vou colocar 0 mais 8t, ou só 8t. Vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar 75 igual a 8t menos 5t. 75, 8t menos 5t vai dar 3t. Vou passar, agora eu vou inverter esses dois lados aqui, né? Então vai ficar 3t igual a 75. T é igual a 75 dividido por 3. T é igual a 15 segundos. Não, 25 segundos. Então, 25 segundos depois que o B começou a perseguir o A, eles se encontram aqui. Tá? Então ele pergunta, termina o instante no qual o B alcança o A. Foi esse. E a letra D, determine o deslocamento escalar ΔS de cada veículo desde o instante 0 até o encontro. Bom, que chato, né? Bom, que espaço é esse aqui? Vamos achar esse espaço. É só você substituir esse t aqui em alguma das duas equações, ou nessa aqui, ou nessa aqui. Você vai achar o espaço onde eles se encontram. Né? Então, vamos fazer a C aqui embaixo. Vamos fazer as duas. Ó. Então, SA, 75 mais 5 vezes 25. Tá? 25 vezes 5 dá 125, mais 75 dá 200. Então, o ponto que eles se encontram ali vai ser o ponto 200 metros. Ou você pega o SB, ó,
que é igual a 8 vezes 25. Tem que dar o mesmo valor, porque é o ponto que eles se encontram. 25 vezes 8, 200. Então, SB, 200. Você não precisaria fazer as duas, tá? Eu estou fazendo as duas só para mostrar que é igual. Aqui. Tá? Então, qual que foi o ΔS? Se o A saiu do ponto 0 e chegou até o ponto... Perdão. Se o B saiu do ponto 0 e chegou até o ponto 200, que aqui é o ponto 200, o ΔS do B vai ser... total do B vai ser 200 metros. Já o ΔS de A vai ser o quê? Vai ser o final, que é 200, menos o início, que é 75. Então, ΔS... Meu Deus, gente. A caneta aqui está pirando. 200 menos 75 é 125. Então, o ΔS de A é 125 metros. Bom, esses exercícios, gente, são difíceis? São. Tá? Não vou falar que eles são fáceis, simples, nem nada disso. Eles são mais complicadinhos aí, tá? São exercícios aí que exigem muito, saber muito bem manipular equações de movimento aí e tal, tá bom? Então, eu vou deixar eles, não para vocês copiarem, mas para vocês tentarem fazer sozinho esses exercícios aqui que eu acabei de passar, de resolver. Tentem resolver sozinho. Não conseguiu? Volta e olha a minha resolução, que está tudo aqui bonitinho, tá bom? Se tiver qualquer dúvida nessa resolução aí, me procura, tá bom? Porque é muito importante vocês saberem como que funciona essa aplicação de movimento uniforme, que não é tão óbvia aí. Dê uma olhada também, ó, nesses exercícios resolvidos, eles ajudam muito para mostrar como que a apostila, né, fez para calcular eles e tal. Né? Por isso que tem esses exercícios resolvidos, para vocês já começarem a ter uma base aí de como que resolve, tá? Gente, qualquer dúvida então me procure. A partir da próxima aula eu vou falar de o conceito velocidade relativa aqui, a gente também vai fazer alguns exercícios. Como é curtinho, talvez na própria videoaula eu já faça os exercícios disso aqui, né, que estão aqui embaixo, para a gente chegar nos gráficos do movimento uniforme e aí já termina o estudo de movimento uniforme aqui, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Tchau.